Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista especial de cobertura das eleições. E o Gazeta Entrevista, nesta terça-feira, dá sequência e finaliza a rodada de entrevistas com os candidatos a governador. O nosso candidato convidado de hoje é Tião Bocalhon, do Democratas, que integra a coligação Produzir para Empregar. Assim como os demais entrevistados, o candidato terá 3 blocos de 10 minutos cada um, com tempo cronometrado, e ao final ele terá 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato. Boa noite, Rogério. Candidato, a pergunta que nós estamos fazendo para todos os candidatos ao governo: por que o senhor quer ser governador do Acre? Olha só, vendo tantas injustiças que está se cometendo no Acre, a saúde que infelizmente está precisando realmente de uma grande gestão, muitas filas na saúde, muitas filas para consultas, muitas filas para cirurgias, muitas filas para os exames. A segurança pública, infelizmente, também está muito difícil, faltam policiais nas ruas e nós precisamos colocar mais polícia, precisamos dar mais segurança à nossa população. Nós comemos o arroz, o feijão de fora e agora com enchido de rumadeira, ficou muito claro o meu projeto Produzir para Empregar, que eu sempre defendi, ou seja, a gente não produz praticamente nada aqui. A nossa educação não tem crescido, não tem melhorado. Então eu acredito que o Tião Bocalhon, junto com a sua equipe, com o Henrique Afonso, com o Dr. Roberto Duarte, nós temos todas as condições de fazer uma grande virada no estado do Acre e melhorar muito a vida da nossa população. Porque não admitimos que um estado tão pequeno como o nosso, né, com um orçamento de mais de 5,3 bilhões de reais por ano, e não se consiga melhorar a vida da população como um todo e apenas a vida de um pequeno grupo é que melhora. Candidato, essas questões que o senhor coloca são questões complexas. Para se resolver problemas como esse, são necessários pessoas, estruturas, mecanismos. Isso tudo requer tempo, requer disposição. Como é que o senhor pretende colocar em prática essas soluções? Veja só, o que a gente precisa, em primeiro lugar, é ter disciplina. O nosso governo será baseado na disciplina e na transparência. Disciplina para não roubar, disciplina para gastar bem o dinheiro público e disciplina para tratar bem as pessoas, tratar bem o público, aquele que nos paga. E outra coisa é a transparência. O nosso governo tem um grande desafio. O Acre hoje é o 25º na Transparência Brasil. E qual é o nosso projeto? Ao final do nosso primeiro ano de governo, nós queremos ser o estado a gestão mais transparente do Brasil no final do primeiro ano. E outra coisa é reduzir realmente o tamanho do estado. Hoje, o estado tem muitas secretarias e nós queremos reduzir isso para no máximo aí 10, 12 secretarias, sem demitir ninguém, é bom que se entenda isso, sem demissão. Agora, fazer concursos públicos para que a gente possa ter os funcionários de carreira, porque o funcionário de carreira ele pode se preparar melhor para atender melhor o público, porque ele vai ser premiado, inclusive, quando ele fizer isso daí. O funcionário que tem estabilidade, ele trata bem as pessoas. Só para se ter uma noção, na educação hoje são mais de 4.000 professores provisórios, professores com 18 anos de provisório. Não se admite uma coisa dessa. Como é que nós queremos qualidade na educação se os próprios professores não sabem se estão dando aula esse ano e se o ano que vem vão dar aula? Então a coisa realmente está muito difícil, nós precisamos dar um grande choque de gestão para fazer a grande mudança. Mas as questões não se concentram apenas no âmbito do governo para se desenvolver um estado. A iniciativa privada é o motor da economia, é o que gera emprego, é o que dá oportunidade, é o que fomenta o desenvolvimento. Nesse aspecto, como é que o senhor pretende trabalhar? Aí você tem toda a razão. Eu sempre disse o seguinte: o Estado não pode ser o dono de tudo. O Estado tem que ser apenas um indutor. O Estado precisa estabelecer as regras direitinho e dar segurança jurídica para que o empresariado, aquele que tem dinheiro, possa investir, fazer investimentos no Estado do Acre. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem claro aqui. A insegurança jurídica que existe no estado do Acre. A empresa de álcool aqui do estado, a antiga Alcobras, agora Álcool Verde, se desativou esse ano. E todo mundo sabe que eles tentaram trabalhar de toda forma, mas infelizmente não existe uma segurança jurídica. O que a gente vê é o Estado querendo tomar conta daquilo que a iniciativa privada tem que fazer. Por exemplo, o Estado construiu serraria. Serraria não é coisa do Estado.
O Estado tem que incentivar, dar segurança para quem tem dinheiro e montar uma serraria. O Estado está montando indústria, por exemplo, frigorífico para peixe. O Estado não tem que botar dinheiro. O Estado tem que dizer, faça que nós vamos dar segurança, vamos dar incentivos fiscais, e isso não está acontecendo. Tem um plano de incentivos fiscais, mas não funciona. Nesse setor da produção agrícola, do agronegócio, né, o incentivo a esse desenvolvimento econômico no campo, como é que o senhor coloca no seu plano de governo? O que o senhor pretende fazer para alavancar esse setor? Veja só, em primeiro lugar, não se tem indústria se não tiver matéria-prima. Por isso que eu sempre disse que o Estado do Acre, a nossa economia, que eu volto a dizer, a iniciativa privada é que tem que tocar a nossa economia. Então nós vamos incentivar primeiro a produção primária, ou seja, nós temos que dar todas as condições para que a gente tenha café, para ter indústria para café. Tenhamos milho, para ter indústria de milho. Tenhamos soja, para ter indústria de soja. Tenhamos arroz, para ter indústria de arroz. Aqui em Rio Branco, por exemplo, não tem mais nenhuma beneficiadora de arroz. Tinha uma em Senador Guiomar que já fechou. Ou seja, não se produz nem o arroz, não se produz o básico para a gente poder consumir. Mas algumas questões, candidato, dependem também do desenvolvimento sustentável. Aí entra a legislação, uma série de técnicas e conceitos que são aplicados, que promovem o desenvolvimento sustentável. Não é apenas plantar por plantar, é preciso a capacitação no setor agrícola, é preciso respeito às leis ambientais, que não são leis estaduais, são leis federais. Como é que o senhor vai conciliar isso? Veja só, primeiro de tudo, o governo tem que estabelecer um programa, nada dessa história de projeto, é um programa de governo, onde nós vamos incentivar a produção primária, produção agrícola e pecuária. Veja só, nós precisamos ter assistência técnica, coisa que esse governo matou a assistência técnica. Não existe assistência técnica, existe assistência creditícia, aonde o técnico só vai na propriedade ou para levar um financiamento ou para cobrar, dizer que o banco está atrasado e ele precisa pagar. Nós vamos ter assistência técnica no nosso governo, nós vamos ter pesquisa, vamos fazer parceria com a universidade, vamos fazer parceria com a Embrapa e vamos fazer parceria também com outras empresas de pesquisa a nível de Brasil, a nível de Amazônia, para que a gente possa ver o que é que a gente pode realmente fazer aqui no plantio. A nossa região aqui tem uma aptidão muito grande para a gente produzir café, para a gente produzir mandioca. Deixa eu dar esse exemplo da mandioca, bem rápido aqui. A mandioca, por exemplo, a mandioca é nossa, é da Amazônia, né? Principalmente aqui no Acre. Eu rodei o estado inteiro e vi ali na região do Juruá, áreas, né, ali em Feijó, áreas que produzem até 60 toneladas de mandioca por hectare. O Paraná hoje é o maior produtor de farinha de mandioca e de mandioca do Brasil. E sabe qual a produtividade no Paraná? 22 toneladas por hectare. Mas veja bem, para tudo isso acontecer, além do que o senhor coloca, é preciso também a infraestrutura logística, por exemplo, estradas para escoar a produção. O senhor também está contabilizando isso, é preciso investimentos. Por exemplo, a região do Juruá, que o senhor colocou. Existem alternativas em discussão hoje para se ligar à cidade de Cruzeiro do Sul, à região de Pucallpa, no Peru? Né? Há também uma discussão sobre uma ferrovia e a possibilidade de se tornar realidade, ou seja, diversificar as soluções para o desenvolvimento econômico. Sim, mas é claro, tudo isso daí é um conjunto de coisas. Veja só, eu estou falando de que nós vamos produzir, nós vamos incentivar a aptidão de cada região, tá certo? Onde a gente vai orientar, onde nós vamos ter assistência técnica que vai trabalhando exatamente a organização da produção, do setor primário, para que a gente possa ter as indústrias. A questão do transporte, a questão de nós termos os ramais, por exemplo. Esse governo faz ramal e a gente vê na placa lá, 70 mil reais para recuperar um ramal. Eu, quando fui prefeito, recuperava ramais com 2 mil reais o quilômetro. E o governo gasta em torno de 70 mil reais. No outro inverno, o ramal está estourado. Ou seja, nós vamos acabar com isso. Nós vamos fazer parcerias com as prefeituras que têm suas máquinas, mas não têm o combustível. Muitas vezes máquinas quebradas e o governo vai ajudar para que a gente diminua muito os custos e tenha ramais trafegáveis de inverno a verão. Em todas as regiões nós temos soluções e é isso que a gente precisa aproveitar as soluções regionais. E o nosso governo vai fazer isso estabelecendo muitas parcerias com a iniciativa privada, muitas parcerias com as prefeituras. Eu não quero ser um governador que queira construir como o governador que está aí. Ele vai e manda fazer 400 metros de rua numa cidade e vai lá inaugurar. Eu não vou fazer isso não. Nós vamos pegar o dinheiro, passar para o prefeito, os vereadores, a comunidade vão decidir como vão fazer. A empresa que vai trabalhar será a própria empresa local, vai gerar emprego na localidade. Vamos acabar com essa história. O governador, o governo do estado, ele tem que estabelecer as regras macros e deixar que os municípios realmente possam trabalhar para melhorar a vida dos seus municípios. Candidato, para a gente encerrar esse assunto e já passar para outro,
essa questão do desenvolvimento econômico, a geração de emprego, mas é preciso também formar a mão de obra, é preciso que se tenha pessoas capacitadas para operar tudo isso. Nesse aspecto, como é que o senhor pretende botar em prática? Veja só, a gente tem aí o SEBRAE, que tem feito um belo trabalho, o SENAC tem feito um belo trabalho, o Sistema S como um todo tem feito um belo trabalho. Isso eu não vejo muito problema para você treinar mão de obra. Porque muitas vezes, se você não tem um professor para poder lecionar uma certa técnica, você busca fora, traz para cá e ele vai treinar. Eu não vejo muito problema nisso. Até há pouco tempo dizia, a questão da energia elétrica também para mim não é problema, porque o Linhão já veio de Porto Velho para cá. O que nós temos problema é na distribuição e não na geração da energia elétrica. Então eu acho que tudo se tem solução. Candidato, o que precisa é ser transparente e gastar bem o dinheiro público. O seu tempo nesse bloco está encerrando, nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco voltamos. Continuando essa nossa entrevista com o candidato ao governo Tião Bocalón, do Democratas, da coligação Produzir para Empregar. Voltamos já.